Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai de pipoquinha com romance. Prepara aí a sua pipoquinha que a gente vai falar do filme Amor à Primeira Vista. Um filme que está na plataforma Netflix e que vale a pena a gente ver, gente. Vê aquele filminho gostoso que faz a gente refletir e que faz a gente comer uma pipoquinha de boa. Né, Damião? Oh, muito legal, muito bacana. Aquela sessão da tarde, né? Amor à Primeira Vista, que tem a data de lançamento, 15 de setembro de 2023. A diretora é a estreia dela, de Vanessa Cauim, na estreia da direção. 1 hora e 31 minutos de duração, é um romance, comédia romântica, baseado no romance A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da escritora Jennifer Smith. Em um voo para Londres, dois estranhos sentem uma conexão, mas logo se perdem no aeroporto. O reencontro parece impossível, só que o amor desafia todas as probabilidades, né? E aquela história, né, Tati? É estranho você passar 7 horas conversando com alguém e possivelmente nunca mais encontrá-lo, Tati. É estranho, mas tem gente que a gente conversou 1 hora, 2 lá também e também nunca mais viu. Mas, gente, coisas da vida, né? Bom, antes da gente falar um pouco do filme, deixa seu like aqui. Vocês assistiram esse filme? O que vocês acharam? Já deixa também seu comentário. Segue a gente no canal e vamos rodar nossa vinheta, né? Que depois a gente comenta um pouco mais do filme. Então, filminho Água com Açúcar. Mas também tem um salzinho? Tem. Tem tempero? Tem também, tá? Então pega sua pipoquinha aí e vem com a gente. Não sei se assistiram esse filme. O filme já começa legal. Assim, tipo, já começa legal porque já começa ali, aeroporto, tal, a forma de contar a história é bem bacana, né? A narrativa do filme é diferente, é bem legal. E, né, a pessoa perde o voo, né, gente? Coisa que acontece na vida das pessoas. Perdeu o voo ali, aí, coitada, né? Em vez de ir na classe econômica, vai ter que ir na classe melhor que há, né? Vai ter que ir de executivo. Nunca passei por essa experiência, mas talvez alguém aí possa falar que é bom, né? Eu, pelo menos, nunca passei ali tão perto, né? Sempre fui na dos pobres ali, na ala das econômicas, né? E aí acontece, né, gente? Pode acontecer, né, das pessoas se encontrarem. Por que não, né? Vocês pensam que todo mundo se encontra na internet, né? Não, né? Antigamente, inclusive, nem tinha isso, e as pessoas se encontravam, né? Então, existe encontro casual? A minha opinião é que não, né? Porque as pessoas se encontram porque tem que se encontrar, eu acho, né? Não existe essa casualidade de, aconteceu tal coisa, aconteceu de perder o voo, aconteceu tal coisa. Eu acho que principalmente quando fala de emoção, de sentimento, né? A gente tem que buscar uma causa, né? Então não é casual, é causal, né? Existe uma causa para nós nos encontrarmos. E pode ser ali por 2 horas, por 1 hora, por pouco tempo, às vezes, que alguém às vezes passa pela gente, só deixa uma mensagem e vai embora. Só que essa mensagem pode mudar tudo na nossa vida. Esses minutinhos que alguém falou alguma coisa, coisa boba. Vocês já foram numa palestra, por exemplo, e aquela pessoa que você nem conhece, que nem sabe nada da tua vida, falou alguma coisa que era para você naquele momento?
E que aquilo mudou tudo. A partir daquilo, daquela frase, você falou, meu Deus, foi comigo. E você mudou a partir daquele momento? Vocês acham que isso é por acaso? Eu acho que tem um dedinho de Deus aí, Damião, você não acha? Sem dúvida, né? Sabe aquilo. E aí o detalhe que é mais importante, né? Ele falou para você. Não adianta às vezes você pensar, ai, quem tinha que estar aqui era fulano, beltrano, ciclano. Era você mesmo e a mensagem era para você mesmo. No filme Amor à Primeira Vista, né, podemos dizer ali, né, que temos ali quase que um mentor espiritual, né, amiga espiritual, que é a Jamela Jamil ali, que aparece ao longo da trama ali, em diferentes personagens, e costuma falar com a gente, né? Ela fica conversando como se fosse uma fofoca recém-saída do forno. Ela também traz dados estatísticos o tempo inteiro do filme, né? E além disso, o filme fala que não é um filme sobre o amor, né, à primeira vista. É uma ótima comédia, né, mesclando elementos clássicos do gênero com uma proposta mais pop e garantindo muita emoção para você. Vale muito a pena assistir. E aí, a Tassi estava falando de encontros e desencontros. O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos ensina que a vida é um processo contínuo de aprendizado e evolução. E, nesse sentido, os encontros e desencontros que vivenciamos são o quê? Oportunidades para crescer e evoluir. Cada conexão que estabelecemos tem um propósito e pode trazer lições valiosas para a nossa jornada. Quando nos deparamos com um desencontro, pode ser difícil entender o que aconteceu e por que aquela conexão se desfez, mas é importante lembrar que nem sempre entendemos o propósito de todas as conexões que estabelecemos e é preciso confiar no processo e saber que a vida nos levará a conexões mais significativas no futuro, encontros e desencontros, né, Tati? Então, tem de tudo, né, gente? Tem o encontro e tem o desencontro, né? Acabou de falar aí, né? Mas, assim, tudo tá marcado para a gente passar, tudo tá delimitado? Não é tudo que tá delimitado, né? Mesmo porque a gente tem nosso livre-arbítrio. Então, aquela coisa de, tem o dedinho podre, tem não sei o que, tem, né? Tem, gente. É isso também, né? É o nosso livre-arbítrio de passar por algumas situações, tem algumas provas que a gente precisa passar, né? Então, não tá tudo delimitado ali, tá tudo determinado, você precisa encontrar tal pessoa tal dia, você precisa fazer tal... Tem coisas que nós passamos que, por causa do nosso livre-arbítrio, a gente passa por uma situação ou outra, e que daí o plano espiritual se move e vai falar assim, olha, vamos fazer com que tal mensagem chegue para esta pessoa, para que ela melhore, para que ela aprenda, né? Vamos fazer com que tal pessoa vá até ela para falar tal coisa. Então, isso existe, né? Existe esse movimento. Então, nós aqui damos muito trabalho para o plano espiritual, gente. Eu acho que meu mentor já pediu as contas 10 vezes, já, coitado, já foi, voltou. Ele já renunciou o cargo, já, né? Já veio outro que também já renunciou. Também. Bom, já não sei mais. Mas, assim, tem essas coisas. A gente dá trabalho para o plano espiritual, porque o nosso livre-arbítrio a gente não sabe usar, né? É um negócio que a gente usa de vez em quando. E aí, quando a gente usa bem, aí não precisa tanto movimento do plano espiritual. Quando a gente usa marromeno, aí é o que acontece. Mas eu brinco, mas eu estou falando sério, né? Que existem esses encontros que são predestinados, assim, tipo, a gente precisava passar por isso para a gente aprender alguma coisa, né? A gente precisava, porque a gente está nessa situação, então a gente precisava passar, entender alguma coisa, ouvir alguma coisa, né? Por causa daquela situação, não é predestinação, é porque é por causa de alguma situação. E no filme mostra que são pessoas diferentes, histórias diferentes, né? Em momentos diferentes da vida, mas que um precisa da história do outro para conseguir entender algumas coisas neles mesmos.
Então, a gente precisa, né, entender as histórias. Por isso que a gente está aqui falando de história, né? Porque quando a gente escuta uma história de alguém, aquilo também pode servir para a gente, aquilo também pode servir para a nossa história também. A gente não precisa contar toda a nossa vida para o outro, e mesmo que eu conte toda a minha vida para o outro, os detalhes eu sei, o sentimento eu sei, mas o outro não vai saber, né? Então, cada um num momento diferente, passando por dramas internos, eles se encontram do nada, né? E começam a se identificar com algumas coisas, com algumas situações, né? Os medos, os sonhos. Então, a gente começa a se identificar com as pessoas e a gente tem que aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor com essas coisas, né? Com o que a gente tem em comum e o que a gente tem de diferente. Então, é um filme gostoso de assistir por causa disso. A gente acaba se identificando com ela, se identifica com ele, se identifica com alguém da família, se identifica, né, com tantas coisas. E são várias situações que o filme impõe para a gente começar a refletir, né? Além dessas diferentes histórias do porquê deles estarem se encontrando nessa situação, né? Talvez porque os dois precisassem desse auxílio um do outro, os dois precisassem desse momento de um acolhimento, né? Ele por estar passando por um momento mais difícil na vida e ela por estar passando por uma aceitação, né? São situações distintas. A gente vai acabar falando alguma coisa de spoiler aqui? Vai, eu não quero dar um spoiler muito grande, mas assim, precisamos falar. Precisamos falar de situações de família, né? Algumas coisas que passam no filme vão falar de abandono dos pais, vão falar de uma nova constituição de família, vão falar desse sentimento que fica engasgado em tantas crianças, em tantos adolescentes, né? Ela é uma menina jovem, ele é um menino jovem. Então, quando os pais passam por uma separação, quando os pais conhecem outras pessoas depois da separação, formar uma nova família, como fica a cabeça desse jovem ou dessa criança, né? Desse filho, que seja de qualquer idade. Então, como fica a aceitação, como fica a cabeça. Então, às vezes, é um sentimento de abandono. Às vezes é um sentimento de acolhimento, mas às vezes é um sentimento de abandono. E como que essas pessoas lidam com esse sentimento? Então, tudo isso é muito particular. E o filme também aborda essa questão de família, de separação, de ação e reação, né? Porque toda ação gera uma reação de como é que o outro vai se comportar a partir do momento que eu estou me desvinculando da família, a partir do momento que eu estou me colocando fora dessa constituição familiar. E daí vai para fora, formar uma nova família. Como fica na cabeça dos filhos essa parte de constituir uma família nova? Para alguns, é ótimo essa constituição de família nova. Eu vou ter 2 famílias, vou ter 2 pais, 2 mães e tal, eu tenho 2 casas. Conheço gente que pensa assim, eu tenho 2 casas, para mim é ótimo, né? Mas tem gente que não encara assim. Tem gente que vê de uma forma diferente. E também vai muito de como a gente consegue dialogar com esse pai ou com essa mãe, né? Ou os pais dialogarem com os filhos, né? Como é que é esse diálogo, né? Tudo vem do diálogo, né, Damião? Sim, quanto é importante dialogar, né? E aquilo que você estava falando um pouco antes, nesse diálogo, o quanto é importante acolher,
E acolher é exatamente isso, esse oferecer esse diálogo, onde é que a pessoa não adianta você ficar instigando, mexendo na ferida. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Meu, deixa, sabe, acolha. Acolher é, ao contrário, dá um colo para essa pessoa, que é tudo o que ela precisa. É tudo o que ela precisa. Sem, sem você querer mexer em toda essa ferida. E para a doutrina espírita, né, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias, através de pensamentos e ações. A evolução é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimento. O espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, vivências e convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, e temos aí o livre-arbítrio. Né? No Livro dos Espíritos, questão 132, qual o motivo da reencarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação a fim de trazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, para muitas vezes a doença representa a cura verdadeira para o nosso espírito, a dor, o sofrimento são entre instrumentos utilizados como filtro para a limpeza das nossas imperfeições. E no filme também tem ali, né, Tati, a preparação para a morte, né? Fala um pouquinho disso, Tati. O filme fala de uma coisa que a gente não para pensar muito, né? A gente não faz esse exercício. A gente não fica pensando, eu tenho que me preparar para morrer, se eu morresse amanhã, o que eu faria. Muitas vezes, assim, a maioria das vezes, se não todas, as pessoas que pensam na morte são pessoas que estão doentes, que estão passando pela prova da doença. E daí ela já pensa, se eu morrer, né? E daí já tem outras coisas, né? Se eu morrer, o que eu vou deixar? Se eu morrer e tal pessoa, se eu morrer eu não fiz tal coisa. Então a gente tem alguns filmes que falam aí sobre viver, né? Muito, aproveitar muito, fazer uma lista de o que eu quero fazer antes de morrer, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já fizeram uma lista do que vocês querem fazer antes de morrer? O que vocês querem depois da morte de vocês? Eu acho isso muito engraçado, porque tem muita gente que pensa do depois, né? Porque eu quero ser enterrado assim, eu quero que faça tal coisa com o meu corpo, eu quero não sei o que. Gente, eu não me preocupo com isso. Porque daí quem fica é que vai decidir, o corpo já nem é mais meu, sabe? Né? É uma coisa que é verdade. A única coisa que eu fiz foi um plano funeral, porque daí ninguém vai precisar passar perrengue para me colocar debaixo da terra ou cremar ou fazer o que quiser, né? Vocês já pensaram nisso? Eu pensei, gente, porque já passei uns perrengues por causa dessas situações que é caro, né, o negócio. E são coisas que eu acho que a gente precisa pensar. Mas geralmente a pessoa que está doente, ela para pensar na morte. Ou quando a gente passa por um trauma muito grande, por um choque, um acidente, alguma coisa, a gente para pensar na morte. Mas o que a gente faz para se preparar para a morte? Como é que a gente prepara também as pessoas que estão ao nosso redor para essa situação? A gente não se prepara para isso, né? A gente vai parar para pensar nisso se a gente realmente tem uma situação que me traz essa vivência. Uma das coisas que eu estava lendo esses dias também é a questão do idoso. O idoso pensa mais na morte, porque ele sabe que ele já viveu muito mais aqui e que ele já está mais próximo dessa fase, né? Então, como é que a gente também prepara esse idoso e essa família? Como é que a gente fala sobre esse tema? A gente tem um livro bom aí que chama Educação para a Morte, né? Hermínio Miranda. Hermínio Miranda? Não. Herculano Pires?
Herculano Pires. Já pego aí para vocês falar, porque eu tô falando, posso falar groselha? Posso, sempre falo groselha. Bom, mas a gente precisa trabalhar essa parte em nós e nos nossos familiares, nos nossos amigos, pessoas que estão próximas de nós. O filme trata desse tema de uma forma diferente, né? Trata desse tema de uma forma que quer ser mais irreverente, que quer ser mais leve, mas cada pessoa encara essa situação de uma forma diferente. Então, para mim, pode ser fácil falar sobre o tema da morte. Para outras pessoas, é pesado, é difícil, é um tabu. Falar sobre a morte é um tabu, né, Damião? Olha, ainda é, mas você falou de Educação para a Morte, Herculano Pires, o livro do Correio Fraterno. É E isso, aquilo, né? Herculano, gente. E o filme traz esse momento ali que a gente acaba percebendo também, né, Tati? E acaba sendo importante, o desapego. Quando você para e pensa, o que a gente, quantas vezes a gente já não pensa em situações, né, em que a gente para e fala, poxa vida, vamos fazer o bem, né? Fazer tudo aquilo que podemos fazer enquanto a pessoa está aqui, para que ela possa desfrutar, né? de tudo e de todo o bem, né? De todo o amor. E aí junta também essa situação, né? De você separar e falar, olha, estou desapegando das coisas, né? Olha, não, sem apegos às coisas materiais, sem apegos a tantos desafios, e o conviver com isso, né, Tati? De repente, para essa educação, por quanto é importante. E o filme, você vê, a gente está falando de uma comédia, de um filme, mas que também aborda isso, né? De uma forma muito ali simpática, né? De parar e falar, olha, que tal refletir sobre isso, né, Tati? E aí a gente para e percebe, né, o quanto é interessante. E a Tati foi buscar o livro, né? A Tati foi buscar o livro, que ela tem Eu o estou livro lá. tentando buscar o livro, mas você não deixou eu chegar Ah, lá. não conseguiu? Então, pera, vai buscar o livro, vai buscar. Você já viu ele ali na prateleira? Vai pegar o livro lá, então. Porque, na verdade, né, é uma coisa bacana essa proposta de você parar. Quando eu vi o filme, eu falei, nossa, que diferente, né? É diferente essa preparação, o quanto é importante você estar com os seus amigos, encontrar todos os amigos nesses momentos. A Tati já trouxe o livro ali. Mostra o livro, Tati. Olha lá, Herculano Pires, Educação para a Morte. O livro do Correio Fraterno, né, Tati? Tá aqui, livro do Correio, gente. Eu sempre faço as confusões de nome, de livro, de... Sempre falo umas groselhas no meio, né, gente? Vocês vão ver. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa também parar para pensar um pouco nisso, né? E como a gente pode ajudar essas pessoas também que estão nessa fase para se preparar. Se a gente pensar que nós somos espíritos, que estamos com esse corpo temporariamente aqui, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que é a nossa jornada aqui. Então, quando a gente vai pensar que, poxa, vai ser só uma transição, vai ser só vou para um outro lugar, é mais fácil do que a gente pensar só na dor. É claro que a gente saindo daqui ou outra pessoa próxima nossa indo daqui para um outro plano, vai doer. Vai doer. Você sendo espírita ou não, vai doer, gente. Mesmo a gente entendendo que a vida continua num outro plano, dói. Por que dói? Porque a gente não vai mais poder abraçar a pessoa, a gente não pode chamar quando a gente quiser, a gente não pode mais ir na casa dela, dar um abraço, dar um beijo, mas a gente compreende que é uma nova forma de viver. Né? Então, se a gente pensar que somos espíritos, somos imortais,
olha só como fica um pouco mais leve. Nós vamos continuar sendo o que nós somos, só que em outro lugar. E lá, a gente também vai encontrar com pessoas que nós gostamos, com pessoas que nos querem bem. Então, a gente precisa pensar também nesse momento. Talvez algumas pessoas pensem nesse tema com muita dor, né? E essa dor pode fazer com que a gente, ou com muita coisa, né, material, né? A gente pensa no material, no nosso corpo, no que a gente tem, no que a gente conseguiu. A gente não vai levar nada de material para lá. Não vai levar, não adianta. Né? Ah, mas eu quero ser enterrado com todo o meu ouro. Tá bom, vai ser enterrado com todo o teu ouro, mas seu ouro vai continuar aqui, você vai para lá sem o ouro. Né? Então, não vai levar a nada. Eu estava lendo um livro esses dias, da Vera Lúcia, Marisete de Carvalho, que se chama Conforto para a Alma. E tem uma das histórias, é muito legal esse livro, gente, são várias historinhas, Antônio Carlos vai explicando todas as histórias, e tem uma das histórias que ela fala assim: você já se desfez de todas as coisas que você não quer que ninguém saiba de você, para quando você morrer, que ninguém encontre isso de você, que nem precisa ficar sabendo que você passou por isso, uma coisa boa ou ruim, não importa, né? Você não, as coisas que você não quer que as pessoas saibam, você já se desfez disso? Gente, eu parei para pensar nisso, falei, gente, olha esse livro, olha esse Antônio Carlos, gente, deixando aqui com a pulga atrás da orelha, né? E daí a menina fala, eu pensando nisso me desfiz de várias coisas que realmente não quero que ninguém fique sabendo. Fiquei pensando, eu falei, olha, gente, a oportunidade está aí, ó. A gente aproveita quem quer, ó. Já dei a dica para vocês também agora, hein? Já dei a dica. Já se desfaçam de coisas que vocês não querem. A gente não sabe o dia de amanhã. Posso morrer velhinha, posso morrer velhinha, posso morrer amanhã, posso morrer amanhã, posso morrer hoje. Posso, né? Morrer o corpo, né? Que a gente vai continuar vivinho da Silva ali no outro plano. Né? Então, isso também fala da preparação para a morte, né? Não é só a gente organizar o nosso funeral antes de morrer, né? Mas é a gente conseguir também aproveitar a vida de uma forma que a gente possa evoluir moralmente, a gente possa se melhorar e se educar. Né, entendendo o nosso processo, entendendo o processo do nosso corpo físico, dos nossos limites, e que nós temos que partir um dia, né? Vou colocar o Damião aqui. Para que a gente consiga entender que um dia a gente não sabe quando, mas a gente precisa se trabalhar isso, trabalhar o nosso emocional e o emocional de quem também está ao nosso redor. Entendendo que nós somos espíritos imortais, né, Daniel? Pois sim! E aí, olha aquilo, a gente está falando do filme Amor à Primeira Vista, e 2 dicas de livros para você. O livro da Vera Lúcia Marisete de Carvalho, um dos mais recentes dela, é O Conforto para a Alma. Ah lá! E mostra, esse livro não é aquele que você tem autografado pela Vera? É isso? Olha lá, gente, a Vera Lúcia Marisete de Carvalho autografando o livro para Tati, tá vendo? Uma dica para você, e o outro livro do Correio Fraterno, também, Educação para a Morte, de Herculano Pires. Tá vendo? Olha, você vai assistir os filmes e nos traz essas reflexões, né, Tati? Porque eu sou a louca dos livros, né, gente? É um negócio assim, tudo eu vou lendo e a gente vai estudando, porque a gente não pode deixar de estudar, né? E falando nisso, toda sexta-feira a gente está aqui para fazer uma análise espiritual de algum filme, de alguma série, e a gente conta com vocês e a gente espera vocês aqui. Até a próxima sexta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.